Pessoal, tudo bem? Conforme eu prometi no vídeo de abertura desse canal, a gente vai falar muito de Premier League. E semanalmente, ou a cada rodada, vou colocar aqui o resumão com todos, sem exceção, todos os jogos da rodada. Vou falar um pouco, não dá para se aprofundar porque senão a gente passa o dia inteiro aqui. Mas essa quarta rodada a gente vai começar e vamos ao que interessa. Começando com o Luton Town 1, West Ham 2. O Luton Town fez sua estreia em casa, né? A primeira partida havia sido adiada. O estádio não tinha muitas condições para receber, era muito pequeno. Mas ainda assim, o Luton Town recebeu o West Ham, fez sua estreia em casa e perdeu novamente. A equipe veio da Championship agora, tem muitos recursos e aí fica muito difícil de brigar na Premier League. Eu imaginei que esse começo do Luton Town seria muito complicado. E aí enfrentou adversários pesados, como o Chelsea na rodada passada, e agora enfrentou o West Ham e perdeu em casa por 2-1. O time é bem postado taticamente, mas faz falta ter um jogador ou outro mais diferenciado, mais tarimbado, mais calejado com a Premier League. O West Ham, por sua vez, fez muito bem o seu dever fora de casa de novo, porque vinha de uma vitória contra o Brighton. Agora o Luton Town, fora de casa, é um time muito promissor. A saída do Declan Rice foi muito sentida, claro, mas todo o valor arrecadado foi destinado a contratações que vieram fazer diferença, como foi o caso do Edson Álvares, do Ward-Prowse e do Kudus, que entrou no segundo tempo, mas ainda assim é um jogador que vem para somar muito nesse meio campo do West Ham. Olho neles, vão brigar na prateleira de cima, talvez não pelo título, mas por competições continentais. 2-2, Sheffield United e Everton. O Sheffield veio de uma sequência, assim, veio no desempenho bom contra o Manchester City, mas não conseguiu pontuar, né? Jogou 2 jogos seguidos em casa, perdeu para o City por 2-1 e agora empatou com o Everton em 2-2. Nenhuma das duas equipes ainda havia pontuado na competição. Vinham de 3 derrotas consecutivas e agora cada um somou um pontinho. São adversários diretos na luta contra o rebaixamento, mas ainda assim, por sua vez, o Sheffield United consegue se postar bem, pelo menos em casa, sim, postura tática boa, joga na boa, tenta pontuar, tenta ser competitivo. E por sua vez o Everton também já tinha feito isso contra o Wolverhampton, mas continuou desenvolvendo o seu jogo, com posse de bola, criando oportunidades, né? É um time um pouco superior ao Sheffield United, mas bem distante do que já foi o Everton. Então o empate foi ruim para os dois lados, mas perder era pior. Serão adversários diretos na luta contra o rebaixamento. O Fulham vem de empate contra o Arsenal fora de casa, né? Pegou uma sequência muito indigesta, né? Arsenal fora de casa e o Manchester City também, campeão em vice da temporada anterior, né? Conseguiu pontuar contra o Arsenal, mas dessa vez não conseguiu pontuar novamente, né? Ser minimamente competitivo contra o Manchester City, né? O jogo começou complicado, assim que o Manchester City abriu o placar logo depois. O Fulham conseguiu empate da mesma forma que conseguiu empate contra o Arsenal, né? Através de uma jogada de escanteio, mas um lance capital mudou toda a história do jogo. O segundo gol do City, né, do Nathan Ake, foi irregular, né? Pelo menos eu considero irregular e muitas outras pessoas consideraram irregular, mas a arbitragem validou e, né, foi para o intervalo com um placar favorável ao City. E no segundo tempo obrigou o Fulham a sair para o jogo e aí deu mais espaço para o City e aí Erling Haaland fez o que ele sabe fazer de melhor. Meteu um hat-trick na partida, né? E um grande detalhe sobre isso é que assim que o Kevin De Bruyne teve a lesão constatada, ficou muita dúvida acerca do seu eventual substituto. E aí o Julian Álvares entrou, né? Quem é mais criterioso com isso, entrou e vem se encaixando, tanto que o gol do Álvares, né, que foi o primeiro gol do jogo, foi de um chute do Haaland, e aí o pênalti do primeiro gol do Haaland, se eu não me engano, foi sofrido pelo Álvares. Então assim, eles vêm se entendendo bem e o City fez o que sabe fazer de melhor. Dominou o jogo, maior posse, criou muitas oportunidades e saiu vitorioso. Talvez a grande diferença do City para o Arsenal, por exemplo, é que ele não desperdiça pontos. Dificilmente é uma equipe que, podendo vencer, não o faz. E é por isso que é o principal candidato ao título desse ano, mais uma vez. Não sei se eu disse para cá, City 5, Fulham 1. Mas agora, Chelsea 0, Nottingham Forest 1. O resultado era esperado, mas particularmente não é uma surpresa, não é uma zebraça. Por quê? Contra o Manchester United, o Nottingham Forest já tinha ido muito bem, né? Fez 2-0 com 4 minutos de jogo, mas não conseguiu sustentar o placar. Mas ainda assim já tinha se mostrado uma equipe muito promissora. Até porque abriu 2-0, mas não abriu mão do jogo. Então ela abriu 2-0, continuou jogando, talvez por isso tenha pago o preço de sofrer a virada. Mas aí, contra o Chelsea, um Chelsea arrumado taticamente, né? Passando por uma reconstrução na mão do Maurício Pochettino. É um time organizado, mas ele precisa de peças que façam diferencial. E o Chelsea é um time para o futuro. Muitas caras novas, muitos jogadores jovens. Então agora é o período de, como chama na NBA, um rebuild, né? Uma reconstrução. Negociou muita gente, chegou muita gente, saiu muita gente. Mas o Chelsea, ele tem um escopo, ele tem uma estrutura. Você sabe como o Chelsea joga. Mas ele esbarra na falta de peças. Por exemplo, o Nico Jackson,
o centroavante que veio do Villarreal, começou nas próprias pernas o jogo inteiro. É um cara que ele ainda não consegue fazer aquilo que se espera dele. Bola na rede, bola na rede. Até marcou na vitória sobre o Luton Town, mas devido à fragilidade do adversário. Mas nesse jogo contra o Nottingham Forest, o cara brigou com a bola. E, opinião pessoal, para quem tinha Aubameyang e agora tem Nico Jackson, eu prefiro ficar com Aubameyang. Tranquilamente. Mas o Chelsea esbarra nisso. Elogios à parte para o Enzo Fernandes. Que jogador absurdo. Que craque. O homem, ele é o dono do time. Ele é o dono do time. Não tem nenhum ano de clube, mas ainda assim, futebol de altíssimo nível. Ele é o dono do time do Chelsea. Por outro lado, Nottingham Forest, com a sua enxurrada de brasileiros, mas nessa não contou com o Danilo. O André Santos também não jogou, nem Felipe. Mas assim, chegou muita gente pro Nottingham Forest. É um time muito bom, um time é legal de ver jogar. Porque além dele ser competitivo, é bom de ver jogar. Então, pra mim, pode ser uma surpresa na parte de cima da tabela. Não pro título, obviamente, mas ainda assim pode ser uma equipe que vai brigar por competições continentais. Fechou? Vamos agora para Burnley 2, Tottenham 5. Os Spurs estão vivos. Os Spurs estão jogando bola. E o Burnley está cada vez mais fadado a voltar para a Championship. É uma equipe que é uma das principais candidatas ao rebaixamento e sofreu essa sonora goleada em casa para o Tottenham. Eu quero salientar alguns pontos do Tottenham específico nessa partida. Depois da saída do Harry Kane, o Richarlison era o principal candidato a suprir essa lacuna de centroavante e o fez nas primeiras rodadas da Premier League. No entanto, não rendeu bem, não performou bem, apesar dos resultados positivos da equipe. No final da rodada passada, ele fez um lance bizarro lá, tropeçou, aí depois deu um carrinho no cara. Foi substituído. O Heung-min-Son foi lançado como centroavante e jogou os últimos minutos naquela posição. Nessa partida contra o Burnley, Postecoglou fez isso novamente, mas desde o começo da partida. O Heung-min-Son foi titular como centroavante e fez um hat-trick. Então esse é um recado muito claro que o campo deu para Postecoglou. Eventualmente, o Richarlison pode ser titular, mas acredito que depois dessa performance do Son, ele vai ser o centroavante titular. O Solomon fez a ponta agora nesse jogo, mas a missão deve ser titular. E outro cara que eu quero destacar é o Maddison. Cara, que jogador absurdo. Veio do Leicester, jogava muita bola já no Leicester, e aí como a equipe foi rebaixada, né, quem cai é o clube, o jogador não. Ele chegou, vestiu a camisa 10 do Tottenham e está destruindo. Tudo passa por ele, marcou gol novamente, né, na vitória, além dos 3 do Heung-min-Son. E outro jogador que eu quero falar rapidinho, antes de passar para o próximo jogo, é do goleiro Vicário. Muito bom, veio do Empoli da Itália, substituindo o Lohri, que era um ícone, né, campeão mundial e etc. Mas goleiraço, goleiraço, goleiraço. Olho nesse Tottenham, olho nesse Tottenham. E esse aqui foi fantástico. Brighton 3, Newcastle 1. Cara, Brighton, todo mundo já conhece o jeito do Brighton jogar, posse de bola, cria muito. Mas no jogo passado, tropeçou em casa, né, diante do West Ham. O West Ham soube aproveitar as falhas defensivas latentes do Brighton, mas nesse jogo, cara, coisa absurda, que jogo fantástico. O Brighton jogou muita bola, muita bola. Roberto De Zerbi fazendo um trabalho assim, fantástico, fantástico. Muita posse de bola, os jogadores se entendem dentro de campo, o time, há um coletivo muito claro ali, muito nítido, taticamente o time é basicamente impecável. E o Newcastle até começou bem e se esperava um jogo ainda mais equilibrado diante do investimento do Newcastle de estar na Champions League, que por sinal caiu num grupo miserável com PSG, Borussia Dortmund e Milan, e vai ser muito complicado para ele. O Newcastle começou bem, até sofreu gol. Teve algumas chances no começo com o Isaac, né, com outros jogadores também, mas depois que sofreu o primeiro gol, o gol do Ferguson, o Newcastle desistiu do jogo. Assim, uma equipe competia, que era o Brighton, e a outra só estava ali, que era o Newcastle. E aí pagou muito, né, sofreu justamente por causa disso, por não competir. O Ferguson fez um hat-trick, jogou muita bola, e é um sinal de alerta muito grande para o Newcastle. Pô, a equipe está pior do que terminou a temporada passada, assim como o United, por exemplo, que começou a temporada pior do que terminou a temporada anterior. E essa é uma temporada de Champions League, então se você repetir essa performance no grupo que caiu, não consegue nem a vaga na Europa League, né? No playoff da Europa League. Então, resultado importantíssimo para o Brighton, que se recupera em casa, mas alarmante para o Newcastle. Crystal Palace 3, o Wolverhampton 2. O Palace conseguiu uma nova vitória, né? O Wolverhampton perdeu de novo. Um time que, depois da saída do Nuno Espírito Santo, não consegue performar no mesmo nível que já performou em temporadas anteriores. E o Palace tem uma dupla de ataque que está tocando terror e foi responsável direto pela vitória nessa rodada, que é o Eze, que foi convocado pela seleção inglesa, eu acho. Isso. E o Eduardo, que já estava na equipe. Ambos já estavam na equipe no ano passado. Se entenderam bem demais. O time
pô, joga o fino. Eu não sei se é o fato de ter jogado contra um adversário direto ou se o Palace vai conseguir competir nesse nível contra outros adversários. Mas criou demais, aqui ó, jogando fino, pô, fatiou, passou. Coisa linda de se ver Crystal Palace nessa vitória contra o Wolverhampton. E vou abrir um parênteses para o Wolverhampton. Só marcou 4 gols na competição. E todos de cabeça. Então, a equipe simplesmente não consegue chegar ao gol com bola no chão. Isso é um alarme, assim, isso soa alarmante em muitos níveis para o Wolverhampton, que já não foi bem na temporada passada, né? Veio decaindo temporada após temporada, mas já não foi bem na temporada passada. Ainda perdeu o Rubem Neves esse ano, saiu Adama Traoré, saiu Raul Jimenez, saiu um bocado de gente. O negócio agora complicou. Complicou de verdade. O Wolverhampton, sinalzinho de alerta ligado, e o Palace foi muito legal de ver jogar. E os 2 últimos jogos da rodada também foram entretenimento puro. Olha, eu vou dar uma opinião assim, eu tenho um time pra torcer, mas é muito bom assistir sem torcer, pô. Pô, saúde mental do cara, ó, fica suave. Suave. Liverpool 3, Aston Villa 0. Cara, vou falar papo sério aqui. Anotem e me cobre. O Arsenal não é o principal adversário do City pelo título. É o Liverpool. Primeiro, o time está em reestruturação, sai muita gente e tal, o meio campo todo novo. Mas que meio campo absurdo. O McAllister foi uma baita contratação vindo do Brighton, mas esse cidadão, por nome Szoboszlai. Se você ainda não viu jogar, veja. 30 milhões de euros foi barato. Por mim, liga pra Klopp aí, diz, meu amigo, pague de novo, que tá valendo. O cara joga muito. Marcou seu primeiro gol pelo Liverpool nessa partida, né? Abriu o placar contra o Aston Villa, que por sinal o Aston Villa não é um pato morto, tá? O Aston Villa do Unai Emery é um bom time, né? Vem de vitória fora de casa por 3-1. É um bom time, tem boas peças, tem o Cash, tem o Watkins. Assim, é um time que não está na primeira prateleira, mas deve brigar por uma competição continental. Eu, particularmente, gosto muito de ver o Aston Villa jogar. Mas contra esse Liverpool ficou realmente complicado. O time está jogando muita bola. Já veio de uma vitória gigante contra o Newcastle. Estava com o placar de 10º jogador a menos desde o primeiro tempo. E assim, venceu de toda forma. E nesse jogo especial contra o Aston Villa, atropelou, foi superior o jogo inteiro. Alexander-Arnold, pô, o cara cortou o cabelo, mas futebol é o mesmo. Joga o fino, pô. Passa aqui, ó, pá, fatiando. A ressurreição de Davi Nunes. Finalmente, o nosso Léo Gamalho, que fala espanhol, está justificando alto valor investido na sua contratação. Bom de verdade. O Liverpool é muito promissor e vai dar trabalho demais pro City. Se liga, City. O Liverpool vem bem nervoso aí, tá? O grande duelo que terminou a rodada, que encerrou a rodada, Arsenal 3, Manchester United 1. O Arsenal veio de tropeço em casa contra o Fulham. Empatou em 2-2, desperdiçou 2 pontos. O United terminou a última temporada melhor do que começou essa daqui. O elenco também não é muito profundo. As poucas peças que tem, a maioria delas não bem correspondendo. Tanto que o Garnacho virou banco, perdeu o Mason Mount por lesão, contratou o Reguilhão agora lateral esquerdo, porque acho que o Luke Shaw está machucado. Enfim, Ten Hag tem alguns problemas aí para resolver. E agora tem problema do Antony também. Saíram novos áudios e imagens do problema que ele teve com a caso de agressão, de suposta agressão contra sua ex-namorada. Enfim, tirando essa parte aí, voltando para dentro das 4 linhas, Ten Hag tem muito problema para resolver. E o United começou até bem, jogou ali um futebol mais reativo, né? Se postando bem, tentando, né, ser mais assertivo nos contra-ataques, enquanto o Arsenal tinha mais volume de jogo. Essa assertividade do United foi que ele abriu o placar no contra-ataque rápido do Rashford, abriu o marcador para o United, mas o poder de reação do Arsenal foi muito importante e veio de uma maneira muito rápida. Porque no minuto seguinte, bateu o meio campo, uma jogadaça do Martinelli, vou abrir um parêntese gigante pro Martinelli. Jogador absurdo, tá? Absurdo. Pouca mídia, muito futebol. E o que ele é de produtividade pro Arsenal é exatamente o contrário do cemitério de jogadas que Antony é pro Manchester United. Não justificou ainda os milhões e milhões investidos na sua contratação junto ao Ajax. Além dos seus problemas fora de campo. Martinelli, jogadoraço. Tudo que passa por ele tem o potencial de se tornar uma chance de gol. Então, jogadinha dele ali, pá, cruzou para trás, Odegaard empatou. E o jogo ficou mais ou menos nessa dinâmica. O United reativo, o Arsenal, né, girando a bola para tentar furar o bloqueio do Red Devils. E quase que isso deu certo. Isso não. Quase que a proposta do United dava certo. Né? No final do jogo, no último tempo, Garnacho chegou a colocar o United novamente na frente do marcador.
mas por alguns centímetros, pouca coisa, foi marcado impedimento, o gol foi anulado. E aí que veio a grande reviravolta da partida. Aos 95 do segundo tempo, daqui dá 50, 50 do segundo tempo, o jogador mais caro da história do Arsenal resolveu a partida. Pois no escanteio, o Declan Rice dominou meio de gogó, meio de queixo, mandou pro fundo da rede do Onaná, virou o placar pro Arsenal. E isso aí já aos 50. Aí o juiz deu 11 minutos de acréscimo, forçou o United a se expor, a tentar igualar o marcador, tentar pelo menos pontuar. E nisso aí, o Arsenal se aproveitou, né, da exposição do United e ampliou o marcador com Gabriel Jesus, que não marcava há um tempo, veio do banco, etc, etc. O Havertz foi contratado junto ao Chelsea. Começou a temporada como titular e o Gabriel Jesus fez um golaço absurdo, né, o contra-ataque. Puxou, veio dali correndo no meio campo, o Dalot acompanhou, ele deu um corte seco no Dalot, que, meu Deus do céu, ele deu o carrinho em Londres, já deve estar chegando em Manchester agora. Encerrou o marcador, né, 3-1 para o Arsenal, e o Arsenal não pode mais vacilar em casa. O Arsenal, se quiser brigar pelo título, como fez na temporada passada, não pode mais vacilar em casa e vai precisar fazer o que o City faz. O adversário é mais frágil, pau na máquina. A vitória é praticamente certa. E se o Arsenal quiser mesmo brigar pelo título, vai precisar fazer o que o City faz muito bem. O adversário é inferior, não há outro resultado que não seja vitória. Ele vai lá e confirma o seu favoritismo, mata o jogo e dificilmente tropeça. Foi isso que fez contra Newcastle, foi isso que fez contra o Fulham. Então o Arsenal não pode se dar ao luxo de tropeçar, de empatar em casa com o Fulham, como aconteceu na rodada passada, até porque agora também tem o Liverpool na parada e não sabemos até onde vai o Tottenham do Postecoglou. Esse foi o resumo da rodada. Muito obrigado se você continuou assistindo até esse momento. Curte, se inscreve, compartilha, manda para os amigos, me xinga. Me xinga, pode me xingar, não fala não. Mas esse espaço aqui é nosso. Tamo junto, pessoal. Valeu.